Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né? E hoje a gente vai falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? Aliás, o Robson vai falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Então, né, deixa a gente botar aqui, a gente vai fazer uns testes aqui, para ver se está aparecendo para a galera, né? Deixa eu botar aqui, ó. Eu tô vendo o Robson. Robson, bota aí o slide aí para me ver se está saindo na tela. Então, para mim não está aparecendo, para mim está uma tela preta. Deixa eu ver se eu... Mas eu tô vendo seu rosto aí. Pessoal, dá um help aí e vê se está aparecendo aí, que para mim aqui está aparecendo maravilhosamente bem. Agora deu certo. Cadê? Deixa eu... Apareceu aí? Não, não está aparecendo nada agora. Cadê o slide? Não está aparecendo? Ah, agora tá. Agora tá E aparecendo o slide aqui. é isso aí. Nossa Senhora de Guadalupe. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo. Uhum. Vou fazer uma oração aí, Cláudio? Vamos fazer uma oração. Aliás, né, faz a oração aí, depois eu vou fazer uma reflexão, que ontem foi dia de Pentecostes. Né? Faz a oração, Robson. Puxa aí você. Peraí, deixa eu fechar aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Eu queria fazer uma reflexão sobre o Espírito Santo, né, que eu achei muito legal ontem numa homilia que eu vi. Então, o padre, ele deu uma explicação assim, né? O que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O Pai é aquele que manda acender a luz, né? O Filho é aquele que acende a luz, né? É o Verbo de Deus. E o Espírito Santo é a eletricidade que acende a luz. Eu falei, cara, que definição linda. Falei, simples de entender. Então, o que é? Né? Então, é o Pai que manda, o Filho que obedece, ele é o Verbo, ele é a ação de Deus, e o Espírito Santo é a energia que nos movimenta e que dá a luz. Né? Porque o Espírito Santo é como eu gosto de falar, é a ausência, né? É a presença, digo, o Espírito Santo é a presença do Jesus ausente. Então, boa noite aí para o Carlos Eduardo, boa noite para o Caia Farsa, boa noite para o Otávio, boa noite para Maria Rosa. E para quem mais estiver assistindo a gente, que não deu boa noite. Então, vamos lá. Deixa eu aqui botar aqui. Robson, pode colocar aí o seu esquema aí, né? Para a gente começar a falar. Então, Cláudio, você tinha combinado da gente falar hoje sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que para mim é um dos milagres mais assim, mais impressionante que tem dentro da Igreja Católica, e que a gente pode constatar hoje, atualmente. Né? É aquele tipo de coisa que está lá para todo mundo ver. Só não vê quem não quer, só não vê quem é cego. Né? É o tipo de coisa que não tem como você ver e falar, não, isso aí não existe, isso aí é invenção, isso aí é manipulação, isso é conspiração dos católicos. É o tipo de coisa que, para mim, é incontestável. Então, para o vídeo não ficar longo, eu condensei as coisas e preparei o material em slide, Cláudio, para ficar mais rápido. Uhum. Porque se eu for falar assim, aleatoriamente, poderia ficar muito longo o vídeo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês os slides que eu preparei, né? Tá aparecendo aí, Cláudio? Deixa eu ver aqui. Até agora não. Bota aí o slide aí pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Pera aí que às vezes demora para aparecer no... Agora aqui para mim tá aparecendo. Então, É que eu tava no YouTube e às vezes demora para aparecer para mim. Um pouquinho. então isso aqui é o chamado milagre de Guadalupe. Se refere ao manto que tem hoje lá no México, com a imagem de Nossa Senhora estampada nele. Né? Aí você me diz se o slide, se trocou o slide aí, Claudio. Trocou? Deixa eu ver aí, pera aí. Mudou. Para mim aqui mudou.
Então, esse aqui é o materialzinho que eu preparei, né? Então, para começar, os espanhóis, eles chegaram à América em 1492. E em 1521, eles conquistaram o lugar onde hoje é a capital do México, né? E se alguém quiser saber um pouco como que era aquele lugar, quando os espanhóis chegaram lá em 1492, eu aconselho a assistir esse filme do Mel Gibson, Apocalipto. Ele conta exatamente como que era, como que as tribos se comportavam, como que os astecas se comportavam, né? Até o momento que os espanhóis chegaram lá. E eu acho que tá com eco aí, hein, Cláudio? Será que é o YouTube seu ou... Não, o meu tá longe. Tá longe o microfone aqui, não tem eco não, tá normal a tua voz. Beleza. Então, e um detalhe, Guadalupe já era um nome conhecido pelos espanhóis, né? Porque se referia a um milagre que tinha acontecido lá na Espanha. Então, Guadalupe, para os espanhóis, já era um nome conhecido. Então, o milagre aconteceu assim. Nossa Senhora apareceu a Juan Diego, um índio de uma tribo nômade chamada pelos astecas de Titicaca. Quando ele caminhava sobre uma colina, avistou uma jovem que falava na língua dos astecas. Disse ser a Virgem Maria, mãe de Deus, querido, para o qual todos vivemos, criador de tudo que há, criador do céu e da terra, e suplicou que ele fosse ao bispo dizer que ela queria uma casa ali, naquele campo. O bispo o recebeu, mas não acreditou nele e o mandou embora. Essa foi a primeira visão que o índio teve. Esse Juan Diego, ele era um índio, de uma tribo nômade. Então, da primeira vez ele apareceu, a Virgem pediu para que ele fosse até o bispo e passasse o pedido dela. Ele foi e fez tudo isso. O bispo não acreditou nele e mandou ele embora. Então, Juan Diego retornou ao monte naquele mesmo dia e reencontrou a Virgem. Pediu a ela que enviasse outra pessoa mais influente em seu lugar. Novamente, a Virgem pediu que ele fosse ao bispo e pedisse que construíssem um santuário naquele local para ela. No dia seguinte, ele foi procurar o bispo novamente, que não acreditou. Mas desta vez lhe pediu uma prova de que ele estava falando a verdade. Naquele mesmo dia, Juan Diego subiu novamente ao monte e encontrou a Virgem no mesmo local. Quando a Virgem ouviu que o bispo havia pedido um sinal, disse ao índio que retornasse na manhã seguinte para que ela lhe desse esse sinal. Então, foi acontecendo assim, não aconteceu tudo de uma vez. Teve um primeiro dia, o bispo não aceitou. Teve uma segunda vez, o bispo pediu um sinal e a Virgem falou para o menino, para o índio, volta aqui amanhã que eu vou dar o sinal que o bispo está querendo. Né? Então, no dia seguinte, o índio não apareceu, conforme a Virgem tinha pedido para ele. Ele permaneceu em casa cuidando do seu tio que estava doente. E quando ele saiu à procura de alguém para ajudar o seu tio, a Virgem o encontrou no caminho. Então, ela foi ao encontro dele dessa vez. Ela perguntou o que ele procurava e por que ele estava tão angustiado. Depois de ouvi-lo, ela disse, aquela frase que está no slide lá inicial, né? Não se preocupe com seu tio, porque ele está curado. Confie em mim, porque sou sua mãe. Então a Virgem pediu a ele que ele fosse ao lugar onde eles se encontraram das outras vezes e colhesse flores que estariam naquele local e as trouxessem a ela. Juan Diego obedeceu, foi até o local, colheu as flores e as guardou em seu manto. Eram rosas de castela. A Virgem ajeitou as flores e pediu que as levassem ao bispo, dizendo que aquele era um sinal que ele havia pedido. Na manhã seguinte, no dia 12 de dezembro de 1531, Cláudio, ele se apresentou ao bispo. Quando abriu o manto, as flores caíram no chão, todos viram estampada em seu manto a imagem da Virgem Maria. O bispo percebeu o milagre e atendeu ao pedido da Virgem. Quando o Juan Diego encontrou seu tio, ouviu deste que a Virgem Maria o havia visitado e se apresentado com o nome de Guadalupe, e que depois disso ele melhorou. Então aqui está as imagens do Santuário de Guadalupe.
Essa aqui é a Rosa de Castela, que foi a rosa, as flores, né, que estavam no milagre. E aqui uma representação da cena lá no momento do milagre. Essa aparição, ela se tornou um fato conhecido tanto pelos católicos, né, pelos espanhóis, quanto pela população indígena, pelos astecas. Tanto é que em 1548, a narrativa da morte de Juan Diego foi escrita e é conhecida hoje como Codex Escalada. E em 1551 foi escrito um poema por índios que venerava a Virgem de Guadalupe, chamado Nicama Mopoa. Então, naquela época, a Virgem, essa aparição, ela pode ser venerada tanto pelos católicos quanto pelos índios. Até mesmo por índios que não eram católicos, não tinham contato com o catolicismo, né? Então, um pouco sobre... Até aqui você tem algum comentário, Cláudio? Alguma coisa para falar aí? Não, tô achando legal a história, tá show de bola. Então, alguns detalhes sobre esse acontecido, né? Sobre o manto. Então, uma curiosidade, os índios, eles usavam o manto para se cobrirem e se aquecerem, mas também para carregar coisas. Esse manto se chama ayate e eram divididos em 3 partes. Então, o manto, ele era dividido em 3 partes que eles uniam, né? E o manto de Guadalupe é composto por 2 dessas partes, né? E ele mede um total de 1,68 m por 1,05 m. E esses ayates, eles eram feitos de fibras de agave, né? Conhecido para a gente aqui como sisal, com costuras rústicas e, ao contrário do linho, eles duravam pouco. Então, só o fato dele existir até hoje, por si só, já é um milagre. E estudos mostram que possivelmente algumas coisas foram acrescentadas ao longo do tempo na pintura, né? Como os raios do sol, as estrelas do manto da Virgem e a lua embaixo dos seus pés. Mas uma cópia da pintura, a mais antiga feita, datada de 1571, encontra-se hoje em Gênova, na Itália, e possui os mesmos elementos do manto de Guadalupe. Então, se essa cópia de 1571 tem o desenho igual ao de hoje, é bem provável que não foi acrescentado nada, né? E uma cópia do manto de Guadalupe foi feita em um material idêntico, né, com fibra de sisal, no final do século XVII, e conservado da mesma forma. A pintura desta cópia durou 8 anos e o tecido apodreceu com 10 anos. Enquanto que o original, o manto original, ele ficou 120 anos sem qualquer tipo de proteção. Por 120 anos ele ficou desprotegido, né? Exposto à ação do tempo. E ele tem hoje 475 anos. Então ele ficou protegido por um vidro até a década de 30, quando sofreu 2 atentados durante a Revolução Mexicana. Então aqui embaixo tem o material de onde eles extraem a fibra do sisal, e eu tenho aqui uma foto do filme Cristiada. Para quem está acompanhando a gente, quer saber um pouco sobre a Revolução Mexicana da década de 30, assiste esse filme Cristiada, né? Eles vão mostrar o que aconteceu com os católicos no México durante essa Revolução Mexicana. Foi uma revolução ateia e maçônica. Alguma coisa aí, Cláudio, para comentar? Não, eu acho legal, eu acho essa aproximação, né, de Nossa Senhora. Uma vez eu até comentei, olha, uma das primeiras igrejas dedicadas nossa é Nossa Senhora do Pilar, que é do tempo dos apóstolos, né? Muita gente desconhece isso. Foi o apóstolo Tiago, né, que dedicou uma igreja a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora do Pilar, né? Então, e esse acontecimento que tem já havia na Espanha, né, ocorrido, tem a ver também com o apóstolo Tiago, né, com
com uma imagem que encontraram lá na Espanha que tem a ver com o apóstolo Tiago também. Então, quem quiser depois também pesquisar sobre esse milagre de Guadalupe, não esse do manto, mas um outro ocorrido na Espanha, também é interessante. E vamos lá, algumas características desse milagre que a ciência, né, a ciência moderna estudou e não achou explicação. Né? Bota o slide aí de novo, Robson. O slide saiu. Não está aparecendo? Não, só está aparecendo seu rostinho aqui. Então, aí você, se por acaso sumir de novo, você vai me falando. Tá, que eu tô de zóio aqui. Apareceu aí? Não. Ah, agora apareceu, ó nós aí. Então, algumas características inexplicáveis. Eu podia botar o botão ele tela inteira, não pode botar ele tela inteira? Eu vou colocar, aí vamos ver se... Dá para passar? Se passa aí, vamos ver, peraí. É aquele negócio, gente, ao vivo é outra coisa. Mas muita gente desconhece, né, que dava, como tem a igreja de São Pedro, né, lá em Cafarnaum, né, a casa de Pedro, que é do tempo dos apóstolos também, né, e tal, que eu até tenho um vídeo meu falando sobre isso, que eram dedicados aos santos, né, desde o princípio, né, da igreja primitiva, e pouca gente sabe disso, né, desse detalhe técnico, que o pessoal dedica-se, Nossa Senhora pede para dedicar uma igreja a ela, que absurdo, né, como se Nossa Senhora e Jesus Cristo fossem antagonistas, né, mas isso acontece desde o primeiro, dos primeiros, né, do princípio da igreja, né? A casa de Pedro em Cafarnaum tinha até a estátua de São Pedro lá, né? Que data do ano lá dos apóstolos, né? Assim como a Nossa Senhora do Pilar, se eu não me engano, eu não sei se ela é do ano 50 ou 45, aí mas é mais ou menos isso. Não apareceu tela cheia aí, né, Cláudio? Então vai tela comum mesmo. Então, é uma pena. Mas tá aparecendo aí, como estava antes? Senta a pua. Tá aparecendo aí, né? Tá, graças a Deus. Então vamos lá, algumas características desse acontecimento aí. A primeira delas que eu coloquei aqui. Então eu estava falando daquele atentado que o manto sofreu durante a Revolução Mexicana, né? No primeiro atentado, jogaram um ácido nítrico no manto, que lhe causou apenas algumas manchas que vem desaparecendo com o passar do tempo. Então, esse foi o primeiro atentado, jogaram um ácido no manto. Esse ácido manchou o manto, só que essa mancha, com o passar do tempo, ela está desaparecendo. Mas teve um segundo atentado, onde foi colocado aos pés do manto uma bomba. E essa bomba, quando foi detonada, ela destruiu tudo ao redor dela. Mas não danificou em absolutamente nada o manto. Somente após esses acontecimentos é que o manto passou a ser protegido por vidros blindados, né? Vidros à prova de bala. Então, o manto ele ficava exposto na parede. Aos pés dele colocaram uma bomba. Essa bomba explodiu, destruiu absolutamente tudo que tinha ali naquele local, o altar e tudo mais. Só que o manto não aconteceu nada com ele. E esse aqui embaixo eu coloquei uma foto aqui de um crucifixo que estava no altar no momento da explosão. Um crucifixo de bronze que foi todo retorcido com o impacto da bomba. Mas com o manto não aconteceu nada. Trocou de slide, Cláudio? Bota aí, vai passando aí. É que o meu aqui demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Trocou. Então, segundo fato curioso. O manto não foi submetido a nenhum tipo de preparo para receber a pintura. A pintura foi feita sobre uma superfície porosa, num tecido tão fino que pode-se ver através dele. Porém, as cores permanecem as mesmas até hoje. Mas não foram encontrados sinais de pinceladas. A imagem foi impressa no manto. Então, apesar dela ter sido
dela estar, né, nesse tipo de tecido aqui que está na imagem, tecido rústico, a imagem está perfeita. Não tem sinais de pinceladas, é como se a imagem tivesse sido impressa no manto e não pintada. Terceira curiosidade. Na década de 80, os pesquisadores da NASA estudaram o manto. Usando a técnica chamada infravermelho, descobriram que realmente o tecido não recebera nenhum tipo de preparação. Há ausências de pinceladas e afirmaram que os pigmentos usados na tinta não fazem parte da nossa tabela periódica. Então, a tinta ela é feita com um composto químico, um elemento químico desconhecido. Também não souberam explicar como ele se manteve imune à oxidação e à contaminação pela fumaça das velas acesas em torno dele. Um outro teste feito em 1936 por um prêmio Nobel de Química também não soube explicar a origem dos pigmentos da tinta, se eles eram animais, vegetais ou minerais. Então essa tinta ela é literalmente de outro planeta, né, Cláudio? Uhum. Eu sei. Quarta curiosidade aqui. Um padre que estudou a pintura na pintura na década de 70 revelou que ela é um verdadeiro códice mesoamericano, repleto de simbolismos astecas. Tudo que aparece na imagem tem um significado que, se fossem todos apontados aqui, tomaria muito tempo. Então, tudo que tem na imagem ali, todos os desenhos, nada é por acaso, Cláudio. Tudo ali tem um simbolismo, um significado. Né? Isso é o que nós chamamos de iconografia, Cláudio. Uhum. Iconografia é isso. É você ver desenhos, ver imagens, e nessas imagens ela está repleta de simbolismo, repleto de significados. Você olhando uma imagem, você entende toda uma história ali que seria necessário páginas e páginas para você ler e entender. Isso aí que é iconografia, né, Cláudio? É isso aí. E a roupa, as cores, as flores desenhadas no seu vestido, os cabelos soltos e penteados para baixo, a barriga de uma grávida, né? Porque a imagem ela aparece como uma grávida, a fita roxa amarrada na cintura. Então, tudo isso, para os índios, tinha um significado, tinha um valor simbólico. E através desses simbolismos, os índios viram nela uma rainha grávida do Filho de Deus e entenderam a mensagem. Na imagem de Guadalupe, há também uma referência a uma divindade asteca chamada Tonantzin, né, que os índios viram na imagem, que era considerada mãe de todos os deuses. Havia uma referência a essa deusa, né, adorada pelos astecas. Então eles os índios chamavam inicialmente a imagem de Guadalupe de Tonantzin Guadalupe, que significa Guadalupe, mãe de todos nós. E aqui está um desenho aqui desse poema, né, da época, de 1548, chamado Codex Escalada. Esse Codex Escalada, ele conta a vida ali e a morte do índio, né, do Juan Diego, e foi feito pelos índios. E aqui do lado um desenho com alguns pontos, né, que tem muito simbolismo para os índios da época. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, ela vinha num momento, Cláudio, de muito conflito entre os espanhóis e os índios. Naquele momento em que aconteceu essa aparição, havia muita guerra, muita matança, dos dois lados. Os espanhóis querendo converter os índios à força, os índios praticando aquilo que eles praticavam, né, que está lá no filme que eu indiquei, no Apocalipto, aqueles sacrifícios humanos e tudo mais. E ela vê, então, como uma forma de converter os dois lados. Então, tanto os católicos quanto os índios. Então, ela tinha um simbolismo para os dois lados, para uma forma de acabar com esse conflito, né, e de converter os índios. O quinto
quinta curiosidade do manto. O manto também foi estudado por astrônomos e astrofísicos. Eles estudaram as posições das estrelas durante o solstício de inverno de 1531, que significava para os astecas o nascimento do Sol Novo, um momento muito importante do ano, né? Descobriram que o solstício de 1531 ocorreu exatamente no dia 12 de dezembro, e não no dia 22 de dezembro, como era de costume. No horário em que aconteceu o milagre, né, por ser de dia, não era possível visualizar as estrelas. Mesmo assim, as posições das estrelas naquela noite são as mesmas das estrelas desenhadas no manto. Porém, elas estavam numa posição assim, como se elas estavam sendo vistas a partir do espaço e não da Terra. Então, é a mesma vista do céu daquela noite que aconteceu o milagre, só que vistas a partir do espaço e não da Terra. É como se elas estivessem invertidas. É a mesma posição, só que invertida. Então, a lua estava em quarto crescente, como desenhado na imagem, e também tinha um simbolismo para os astecas. De acordo com o calendário asteca, naquele mesmo ano se iniciaria uma nova era. E a gente sabe que no calendário asteca tinha disso, né? Uma nova era, e aquele negócio de fim do mundo e tudo mais, né? O calendário asteca tinha disso aí. Uma sexta característica. Matemáticos, Cláudio, também estudaram o manto em 2008. E eles descobriram que o manto obedecia a chamada proporção áurea, que os gregos conheciam bem e que é harmoniosamente encontrada no homem, na música, na natureza, nas galáxias e em outras coisas, né? Eles descobriram que, usando o retângulo áureo da imagem como ponto de partida, as estrelas do manto e os símbolos no vestido se encaixavam perfeitamente como pausas e notas musicais. Então, além de tudo, Cláudio, no manto estava contida uma melodia, né? E existe, tem no YouTube aí, se você procurar, você vai ver, tem uma melodia no manto, tem ali notas musicais. Né? E eu pergunto, Cláudio, como que alguém poderia fazer isso, Cláudio, naquela época? De jeito nenhum. E um sétimo detalhe aqui, o mais impressionante, no meu ponto de vista, é esse aqui, ó. Né? Um outro estudo feito com imagens digitais, o mesmo feito pela NASA para analisar as imagens do espaço, dividindo a imagem do manto em partes de 1 milímetro por 1 milímetro e ampliando cada parte em até 2.000 vezes, eles descobriram que nos olhos da Virgem encontraram um total de 13 figuras, entre eles o próprio Juan Diego, o bispo, um jovem tradutor, uma mulher negra e um grupo de índios. Ampliando a imagem no computador, também descobriram que ela não está em contato com o manto. Entre o manto e a imagem há um espaço, como se a imagem estivesse flutuando sobre o manto, sem tocá-lo. Então tem mais esses dois detalhes. No olho da Virgem, foi encontrado essas imagens que está aqui embaixo. Ó. Alguém pode perguntar, mas como eles sabem que é o próprio Juan Diego? Como sabem que é o bispo, né, e tudo mais? Por conta de pinturas da época. Algumas décadas depois foram pintadas quadros com a imagem do bispo, né, que é essa imagem que eu tenho aqui. Aquele poema que eu falei lá do Códex, aquele Códex e aquele outro que eu mostrei no início, também falam, né? Tem desenhos do próprio Juan Diego. E esses desenhos, essas imagens foram encontradas nos olhos da imagem de Guadalupe. Então são essas imagens aqui, ó. Né? Então tem a imagem aqui de um índio sentado, tem a imagem do bispo, tem a imagem do Juan Diego, tem a imagem de um outro jovem, tem a imagem de uma negra também naquele local.
imagens encontradas nos olhos da pintura, Cláudio. Num espaço ali de 1 milímetro por 1 milímetro. E um outro detalhe aqui, o último, é que a imagem ela não está fixada no manto. Como ela foi ampliada aqui, eles descobriram que a imagem está sobreposta ao manto, mas sem tocar nele. É como se ela estivesse flutuando no manto, mas sem tocar no manto. Então, Cláudio, depois da gente saber tudo isso, da gente ter conhecimento de todos esses acontecimentos aqui, como negar um milagre desse, Cláudio? Fala para mim. Então, um detalhe que as pessoas não podem não saber, mas o detalhe dos olhos é que eles são tridimensional. Porque se você fecha um olho, você pega um ângulo. Se você fecha esse olho e abre o outro, você pega outro ângulo. E é exatamente isso que tem ali. A Lívia Maria aqui recebeu, falou da cor do manto que é turquesa, né, que simbolizava a realeza. Né? Sim, a escrava do bispo. Teve um cara que tentou desacreditar o manto de Guadalupe e ele se fixava na escrava do bispo. E um dia ele descobriu que tinha uma escrava realmente na cena. E o outro detalhe técnico é que o manto não pega poeira. Né? Poeira não cai no manto. Né? Ele não suja. Né? Entendeu? E esse manto, essa cor aí, azul turquesa, era usado pelo imperador azteca. Né? Não me lembro o nome dele, um bem conhecido. Mas era só a realeza dos astecas que usavam esse manto. Então, os índios viram nela alguém da realeza, uma rainha. É porque era só a rainha e o rei que utilizava essa cor, né, na vestimenta. E tem várias ali. Aquela fita amarrada na cintura, né, quer dizer que ela é virgem. Os cabelos também lisos e para baixo, quer dizer que é uma jovem virgem. Exatamente. Vários simbolismos ali, né? Ali, o que eu acho é o seguinte: se o católico olha, ele vê uma imagem perfeita dentro da história do catolicismo. E a mesma coisa se o asteca da época olhasse. E eu acho isso legal, porque Nossa Senhora, ela é o quê? Ela é o próprio portador do Espírito Santo. Né? Lucas fala isso 2 vezes. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. No cenáculo, Nossa Senhora está lá como canal do Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? Sinal de unidade. Né? Então é isso que Nossa Senhora vem fazer. Né? Sendo aquela que tem o Espírito Santo. Ela faz a unidade entre povos. É como ela faz Fátima. Isso sempre, né, cara? Né, Cláudio? Em todas as aparições, é como eu falei, se você pega a Nossa Senhora acho que é Akita, né? Ela tem uma feição oriental. Ela se parece com uma japonesa. Você pega a Nossa Senhora de Schoenstatt. Ela tem uma feição, ela é bem clarinha, típica dos alemães, daqueles povos germânicos. Né? Você pega a Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem uma feição indígena. E um detalhe, né, Cláudio, interessante, ela sempre aparece para pessoas assim humildes, para crianças, para pastores, para índios. É uma coisa bem interessante. Né? Ela não aparece para reis, para políticos, para pessoas importantes. Né? Não que há virtude em ser pobre e não é virtuosa o fato de ser rico. Não tem nada a ver. Isso não é luta de classe, não. É pelo fato da humildade. Né? Que um pobre, uma criança, o pastor, tem mais humildade do que uma pessoa mais rica e mais abastada, né? Por isso que eu me amarro nessas aparições da Nossa Senhora, porque ela sempre preza a unidade. Outro exemplo, Nossa Senhora do Rosário, quando ela dá o Rosário a São Domingos. Aquilo foi para promover a unidade entre os cristãos, e deu certo. Né? Nós somos unidos pelo Rosário, combater os hereges, não tem coisa melhor que o Rosário. Eu já citei aqui Nossa Senhora do Pilar, a primeira aparição de Nossa Senhora, né, da tradição católica. Então, a Nossa Senhora vem trazer essa unidade entre nós, né? Entre os filhos perdidos. Ela não esquenta a cabeça para os heréticos, sinceramente. Eu até digo que ela esquenta, mas nem...
Nossa Senhora de Ruanda Negra, eu estava pensando nisso agora, o Apologênio. O Apologênio colocou aqui Nossa Senhora de Ruanda, de 1981, que é negra. É porque é aquela coisa, gente. Uma aparição, tá? Ele vai de Nossa Senhora de acordo com o que a nossa mente pode traduzir, porque um corpo glorificado é tão magnífico que o nosso cérebro faz o favor de traduzir aquilo, para a gente não pirar, o melhor possível, o mais belo que a gente possa achar. Né? É uma bobagem os protestantes, quando eles falam que não tinha imagem no tempo de Jesus, portanto que aparece Elias e Moisés. Como é que eles iam identificar Elias e Moisés? Né? E você vê, naquele momento de Moisés. Naquele momento em Guadalupe, naquele momento em Guadalupe, naquele momento que apareceu lá, os índios, os indígenas, eles tinham aversão aos europeus, por conta dos espanhóis. Então, se ela aparecesse com uma afeição europeia, né, era mais provável que eles teriam rejeição a ela, né? E ela apareceu com a imagem mesmo de uma índia. E é incrível que você vê ainda gente acusando a Igreja Católica de dizer que os índios não tinham alma, sendo que Juan Diego era índio e foi canonizado. Isso em 1531 aconteceu isso, né? Essa aparição, 1531. No início da colonização aqui no Brasil e em toda a América, e vem dizer que a Igreja Católica dizia que índio não tinha alma. Não, outra coisa que eu acho também, como falando de unidade, que hoje estou embalado no Espírito Santo, gente, mas você vê a Nossa Senhora Aparecida, né? Eu, quando olho para aquela imagem, eu tenho uma impressão porreta, que eu estou vendo 3 raças naquela imagem, entendeu? Eu não sei se é uma impressão só minha, porque o pessoal fala ela é negra, mas você olha para os cabelinhos dela lá, é um cabelinho que puxa assim pro índiozinho, é um trequinho assim meio europeu, entendeu? Eu não sei, ela me dá aquela impressão que ela une Nossa Senhora Aparecida as 3 raças nela. Eu tenho essa impressão, pode ser só impressão minha, doideira na minha cabeça, mas eu tenho essa impressão que ela vem pela unidade entre cristãos, né? Eu sempre penso assim, a unidade, entendeu? Porque é o dom do Espírito Santo, é unidade, não é divisão. Né? Então, um amigo pergunta aqui o nome Guadalupe, em original asteca, o que significa. É como eu falei, eu não sei se tem alguma coisa a ver com os astecas, esse nome Guadalupe. Porque Guadalupe já era um nome conhecido pelos espanhóis, antes dessa aparição, né? É ligado com o acontecimento que teve lá na Espanha. Então, Guadalupe vem de lá, vem dos espanhóis. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a língua lá dos astecas, mas provavelmente não. Guadalupe é uma coisa dos espanhóis lá, que tem a ver com um outro milagre que aconteceu lá. É porque tem um nome lá no México, né? Eu sei o que ele está querendo falar, entendeu? Mas lá na Espanha, acho que é Rio Lobo, né? Mas no México tem, entendeu? Tem um nome, tem uma referência assim. Depois eu até passo para vocês. Aqui eu agora deu branco. Aqui, ó. Mas tem sim. E é um ícone. Não, onde ela aparece, gente, onde ela aparece, ela se adapta ao local. Por quê? Para que as pessoas entendam, né, que é a própria... como é que é? Como é a aparição. E todo mundo identifica como Nossa Senhora. Entendeu? Desde o princípio que foi feito Nossa Senhora do Pilar, né, que foram os apóstolos, foi o apóstolo Tiago que fez a primeira, eu acho que a primeira igreja que tem, não sei, né, que é Nossa Senhora do Pilar, dedicada a Nossa Senhora. Entendeu? Eu vou até procurar aqui, mas acho que a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora é a Nossa Senhora do Pilar, que foi feita pelos apóstolos.